A Polícia Federal de Curitiba indiciou o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci, Paulo Okamoto e Marcelo Odebrecht pelo pagamento de R$4 milhões pela empreiteira ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 a março de 2014. Ao empresário demitido pelo pai foi imputado o crime de corrupção ativa e aos demais corrupção passiva. Todos foram indiciados por lavagem de dinheiro no inquérito da Lava Jato. A Polícia Federal se debruçou sobre os pagamentos de empresas investigadas no âmbito da operação para a empresa Lius, Palestras, Eventos e Publicações Limitada, responsável pelas palestras do ex-presidente. Os valores passam de R$9 milhões. Segundo a defesa do petista, o indiciamento é parte do lawfare, promovido pela Lava Jato, e não faz sentido algum. Lawfare é o uso da lei para fins políticos. Vamos lá, começar já quente esse Morning Show, ouvindo o Alan e o Adrilles acerca desse tema aqui. Temos aí mais um problema, mais uma pedra no sapato do ex-presidente Lula. Começa com você, Alan. Mais uma pedra. Eu acho que vai se formando quase um consenso aí de que o Lula é carta fora do baralho para 2022, né? Ele teria que, obviamente, conseguir alguma concessão na lei eleitoral, que seria, hoje ele não pode concorrer, mas se isso viesse, né, porventura ocorrer, a imagem que o Lula hoje tem é de um corrupto, de um criminoso corrupto. É mais uma condenação, né? Quer dizer, mais um inquérito contra ele, já tem 2 condenações, então, enfim, tem essa imagem já consolidada do Lula corrupto. O que pesa aí contra ele é que essa imagem está se sobrepondo àquele recall que ele tinha de 2005, 2006, 2008, enfim, do presidente, que gerou crescimento econômico, que a vida no Nordeste deu uma melhorada, enfim, ele está perdendo isso, ele está caindo no esquecimento, e essas notícias, elas estão tomando conta dessa imagem agora do Lula corrupto, e aquilo está ficando para trás. Então, mesmo que ele fosse candidato em 2022, eu acho que o Lula não seria um candidato forte em virtude dessa a questão da corrupção que está muito associada ao nome dele. E aí, Adrilles, pode mais prejudicar, né? Ser de bom grado para os seus opositores, na verdade, a permanência do Lula e a insistência dele, mesmo que ele não possa, seja inviabilizado pela lei da ficha limpa, enfim, ele vai estar ali indicando alguém, vai estar querendo indicar alguém para essa frente de oposição ao governo. Perfeito. O que você acha? Mais vai prejudicar a permanência dele, ou você acha que esse ativo que o Alan disse que ele já está perdendo, não tem mais, vai aumentar? A questão da força eleitoral do Lula é muito relativa, né? Ele tem, sei lá, cerca de, no mínimo, 15, 20% de apoiadores fanáticos que acham que tudo é uma teoria da conspiração, que a justiça, o poder, a política, os mecanismos globais estão contra Lula, e não vão arredar pé exatamente desse princípio de uma razão completamente desarrazoada. A gente percebe que até grandes nomes da mídia, Arnaldo Antunes, Chico Buarque, gente que a gente supunha artista que poderia captar uma imagem mais sóbria da realidade, eventualmente embarca nessa e não sai dessa. E esses formadores de opinião refletem exatamente uma boa parcela do público. E se o Lula continuar com 20, 25% de endosso, ele se coloca como contraponto à imagem de um Bolsonaro que também tem uma grande popularidade, mas tem também uma grande rejeição. É um presidente que faz exatamente do contraponto da dialética da agressividade e do conflito como sua coisa. Então o Lula ainda não é exatamente uma carta fora do baralho no sentido de influenciar um outro candidato, talvez um Ciro Gomes, um Guilherme Boulos, ou mesmo um Marcelo Freixo, que pode capitanear exatamente esse sentimento dos lulistas ressentidos, mais alguém que esteja à esquerda do Bolsonaro. Mas
falando especificamente sobre a denúncia, é estranho, né? Ninguém nunca viu especificamente essa palestra do Lula, ninguém nunca ouviu, não há um som, não há uma reminiscência disso, parece uma lambança, mas isso é, e eu gosto de reiterar, uma reminiscência exatamente do sistema do clima de impunidade que havia no país antes, o clima de conluio entre um Estado corrupto e uma empresa que se transformava em tutor de um Estado, de conluio entre o Estado que impede exatamente o empreendedorismo, a livre competição entre empresas, a livre geração de empregos, livre geração de bem-estar social. Tudo isso o Lula impediu na sua parceria com a Odebrecht. E tem uma nota triste também, que eu acho que o Lula está realmente virando um psicopata. O Lula afirmou ontem, vocês pasmem, que os Estados Unidos teriam promovido as manifestações de 2013 com o objetivo de derrubar Dilma, e ele está forte na união de uma América Latina bolivariana junto com a Venezuela e a Argentina. Ou seja, é um idiopata completo. O Lula, que antes pelo menos tinha a prudência política de calcular suas afirmações, depois da cadeia, se transformou em um completo alucinado. É impressionante que ainda haja pessoas que endossem, inclusive dentro da esquerda, de gente da esquerda que eu respeito e admiro, que endossem esse tipo de comportamento. Mas volto a dizer, é um homem que ainda tem os seus 15%, 20%, que pode se somar a alguém que esteja à esquerda do Bolsonaro, ou seja, é um grande eleitor ainda, infelizmente. O Adriles, mas isso é um sinal de desespero, né? Quando a pessoa começa a fazer um discurso muito desconexo da realidade, é um sinal de desespero. Sim, né? Ele está... Porque a observação que se faz, o Adriles falou ali, tocou em 25%, o Bolsonaro também, na palavra dele, tem um apoio, tem um apelo popular, mas também tem uma rejeição muito grande. Isso vai nos limitando, né? Exatamente, tira as opções ao centro. Já que o debate político veio já, né, a respeito, acerca das próximas eleições, da boca do próprio presidente, agora ele está tirando um pouco o pé. Mas já logo nos primeiros 6 meses, ali ao final dos 6 primeiros meses, já aventou a possibilidade de uma reeleição, e aí agora se fala, mas Mourão, joga um pano quente ali, não, mas Mourão tá comigo. Mas note bem, o Alan falou uma coisa muito interessante, é um desespero sim, mas é um desespero calculado. Quando o Lula fala essas maluquices que os Estados Unidos fizeram um golpe, ele sabe que ele não tem mais chance entre o eleitorado que ainda tem um mínimo de razão. Ele está falando de quem? Ao séquito alucinado como ele, aos 15, 20% de idiopatas que acreditam em qualquer coisa que ele está dizendo à extrema esquerda. Aliado a essa extrema esquerda, eu acho que tem cálculo, tem método aí. Aliado a essa extrema esquerda está as pessoas que votam contra o Bolsonaro em qualquer circunstância. Ele quer aglutinar esses dois polos, entende? E aglutinando esses dois polos, ele se transforma num potencial eleitor de algum opositor, na percepção dele, do Bolsonaro. Agora, Alan, essa polarização tira uma possibilidade mais oxigenada, arejada no cenário político brasileiro, né? A gente fica refém desses dois polos ali que tem, como dissemos, ali algum apelo, alguma popularidade ainda, né? Mas tem uma rejeição muito grande também, né? Como sair disso? Você enxerga alguma possibilidade de uma a chamada terceira via já se desenhar a partir de agora? Porque a esquerda vive brigando. Você tem ali 2 grandes nomes. Se você pegar o Ciro e o outro, um nome de vulto na esquerda, o Lula e o Ciro, e do outro lado você tem um Bolsonaro também, que não é uma unanimidade até na direita, né? Então, quer dizer, tá tudo meio rachado, meio diluído. O que você vislumbra para a próxima eleição, em 2022, fora desse cenário que parece, nesse instante em que a gente fala, óbvio? O que eu acho que vão tentar fazer, aquele discurso PSDB, ele não deu muito certo durante muitos anos, né? Então, pelo menos no âmbito presidencial, o discurso muito centro do PSDB não foi um discurso vitorioso, né? Eu acredito que continuar polarizado, mas os candidatos ali que vão correr por fora, talvez um Witzel, um Dória, enfim, eles vão tentar mostrar, olha, eu tenho a mão firme aqui, né, eu tô indo nessa direção, eles vão se posicionar, mas tentando mostrar que, olha, é necessário o debate, é necessário, pegando justamente esse calcanhar de Aquiles, do PT, da extrema esquerda, ou do Bolsonaro, né? Quer dizer, olha, a gente está mais aberto ao diálogo, a gente quer ouvir, enfim, né? Fazendo esse contraponto, pelo menos isso na percepção
do eleitor, tá? Então eu acredito que vai continuar polarizado, né? Não vai ter aquela opinião tucana prevalecente. Isso não deve ocorrer. Eu acho que cada um vai numa linha, mas vai tentar mostrar que o outro passou do ponto, está sendo radical demais, que é importante o debate, enfim, né? Eu acho que vai por aí. Por que você acha que os candidatos liberais, eu imagino aí, entrando numa área tua, imagino que você seja um liberal, um economista liberal, né, nessa área, por que esses candidatos não prosperaram? A gente teve o Henrique Meirelles, que era um nome ali que defendia, né, a bandeira do liberalismo, o próprio candidato João Amoedo do Partido Novo também, que tinha forte essa bandeira do liberalismo econômico, tudo não prosperaram. Você acha que é porque nós, ainda enquanto nação, não detectamos aí a solução para os nossos problemas, embora muito se fale que se a economia vai bem, né, tudo fica bem. Por que então esses nomes ainda não alçaram voos mais altos? No caso por exemplo, no caso do Amoedo, era um discurso, né? Ele não teve uma prova real de que a economia melhorou de fato e ele conseguiu capitalizar em cima disso. Ao contrário do que foi, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994, ele capitalizou muito bem em cima do plano real. No caso do Henrique Meirelles, o ajuste fiscal começou a ser feito, né, ali, mas você não teve uma melhora de fato para a população. Houve melhora nos índices, houve melhora nas expectativas, mas a população não sentiu no dia a dia aquela melhora. Vai começar a sentir talvez já no ano que vem, né, de um ajuste fiscal que começa ali no governo Temer. Então, muito em virtude disso. Agora, eu acredito que se o governo Temer tivesse feito as reformas e logo ali a população já sentisse o resultado, o Meirelles poderia ter um resultado melhor. Ser competitivo, sem sombra de dúvida. E o Bolsonaro encarnou muito bem o antipetismo, né? Ele encarna muito bem isso, e aí volta para a questão da polarização, né? A estratégia PSDB, ela não deu certo, o Bolsonaro vai numa outra estratégia e aí encarnou também uma pauta de valores. De valores, perfeito. De valores e costumes, né? A questão do armamento, a questão da classe média ser constantemente agredida pelo próprio PT, pelos próprios governos de esquerda, a questão das pessoas serem insultadas por aquilo que elas são, e eventualmente de estabelecer princípios de racismo, nazismo, fascismo em todas as pessoas. O Bolsonaro, ele simboliza, de certa forma, o copo cheio do politicamente correto, né?